Te agradecemos, Senhor, por este testemunho precioso que o pastor Jorge liberou aqui e compartilhou. Nós te agradecemos, Pai, nesse instante eu te peço, venha sobre este lugar com a tua unção, a tua graça. Nós queremos nos assentar da tua mesa e nos alimentar da tua palavra. Que se abram os corações para receber de ti. Senhor, nessa manhã, Pai, eu oro para que aquilo que o Senhor deseja liberar seja liberado. Senhor, eu expondo a minha vida na cruz do Cordeiro. E Pai, eu sou apenas o teu instrumento aqui esta manhã. Libera, Senhor, que nós venhamos nos alimentar. Submetemos a nossa mente, submetemos o nosso espírito, submetemos a nossa alma ao teu Espírito Santo. Flua neste lugar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que a tua unção seja liberada, que teus rios sejam liberados aqui neste lugar, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Glórias ao Senhor. Pode se sentar, mas se assente glorificando a Ele. Amém? Hoje é Santa Ceia. O Senhor me entregou uma palavra ao meu coração. Nós vamos ler um pouquinho. Abra sua Bíblia em 1 João. Vou ler no capítulo 1 e também no capítulo 2. Capítulo 1 de 1 João, do versículo 5, nós vamos ler até o versículo 10. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. João, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Amém? Podemos ler? Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Preste atenção nessa frase. Preste bem atenção nessa frase. Mas se andarmos na luz, assim como Ele, Cristo, o Senhor está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ok? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você viu? Você leu? Prestou atenção nessa última parte? Você prestou atenção nessa última parte? Amém? Prestou atenção? Preciso ler de novo? Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Vamos traduzir isso em português. Tá? Quando a gente diz que não pecou, estamos chamando Deus de mentiroso. Olha o peso dessa sentença.
palavra não está em nós. Ok? Compreendeste? Amém. Capítulo 2, versículo 15 de 1 João. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Queridos, hoje é culto de Santa Ceia. E eu tenho observado as últimas ministrações que têm sido liberadas aqui. Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção no que Deus libera, no que Deus está fazendo, os moveres do Senhor. E eu tenho percebido que nos últimos, eu acho que 1 mês, 2, não dá bem 2 meses, 1 mês e pouquinho. Deus tem falado muito sobre a vida do cristão aqui dentro. Deus tem liberado palavras direcionadas a isso. Sobre um bom testemunho, a tua vida de cristão. E hoje é Santa Ceia, não tem como fugir desse tema. E eu disse, Deus, o que o Senhor quer que eu libere? E aí foi na sexta-feira, eu estava lendo a palavra. E é engraçado, né, que às vezes o Senhor sopra assim para mim, né? A palavra, assim, né? O Senhor sopra. E tem vezes que Ele não sopra nada. Ele só diz, vai no livro tal. Aí eu tenho que ficar caçando, né? Fico lendo o livro. Aí até que o versículo salta assim na minha cara, assim, né? Oh, isso aqui. Brincadeira. Ele dá um zoom. Ele dá um susto assim em mim. E aí o Senhor me falou, leia os evangelhos. E eu, que legal, né? Então tá bom, vamos ler os evangelhos. E quando eu cheguei em 1 João, esse versículo de fato ele saltou nos meus olhos. E eu entendi, é isso aqui. Querido, aqui ele está falando sobre andarmos na luz do Senhor. Andarmos pelo caminho que Cristo nos apontou. Sabe, ele está dizendo que a mensagem que Cristo nos deixou foi uma, certo? Ele veio, ele encarnou, a palavra fala que ele era o verbo vivo. Ou seja, ele era a própria palavra do Senhor encarnada na terra. Olha que coisa maravilhosa. Você está ligado, né, que lá em Gênesis, quando Deus estava lá formando todas as coisas, Deus simplesmente falava. Ele falava e as coisas vinham à existência. Ele dava um comando e tudo vinha a existir, certo? Então, é o verbo. É o verbo. Então, Cristo foi o verbo encarnado. Ele foi a palavra de Deus que encarnou e veio à terra. E ele veio com a mensagem de Deus. Ele veio para revelar ao Pai. Ele veio para mostrar o caminho até o Pai. Certo? Então, aqui em 1 João está falando o quê? Que a mensagem que ouvimos, que os apóstolos ouviram, que eles ouviram de Jesus, era essa mensagem que eles estavam declarando, que eles estavam espalhando. O que ele está querendo dizer assim, ó? A mensagem que nós ouvimos é a que a gente está distribuindo, nada além. Certo? Sabe por que muitas vezes é difícil
difícil da gente acreditar em algumas coisas que são faladas e pregadas, porque nós não temos a cultura que o judeu tem. Pelo menos nessa época, né? Não sei como é que é hoje, porque eu não vivo com eles lá. Mas nessa época, a cultura deles era o quê? De passar o conhecimento de geração para geração. Toda a sua história, tudo que acontecia era passado o pai, o vô, o pai, os filhos, e vão indo, e vão passando tudo. E eles eram muito fiéis à sua história. Não é que nem nós, né? Daqui, que sempre aumenta um ponto. Não existe o ditado? Como é que é o ditado agora? Para cada ponto se aumenta um ponto? Acho que é esse o ditado, não é? Esse é um ditado do inferno. Porque nos incentiva a andar na mentira. Entendeu? Entendeu? E com eles, nessa época, não existia isso. Eles falavam e compartilhavam aquilo que era real e verdadeiro. Para eles, a palavra era algo muito sério. Uma palavra empenhada era muito sério. Aqui nos nossos primórdios teve um tempo, né? No tempo da roça, né? Os meus pais falam que, como eles têm, né? Os meus avós eram da roça. Eles contavam que o que valia era a palavra. E ainda na época dos meus avós, que eles diziam era no fio do bigode. Eles tinham esse ditado, no fio do bigode. Então eles levavam muito a sério aquilo que era pronunciado, aquilo que era falado. E eles tinham como uma verdade, sim. Porque na cultura deles, quando você está compartilhando algo, você está contando algo que foi um fato. Uma coisa que aconteceu. E que você não está mentindo sobre aquilo ali. Você está compartilhando de fato uma história. Que você foi testemunha. Eles levavam muito a sério isso. A cultura deles é assim. Por isso que para nós, com a mentalidade grega, que lidamos muito com aquele jeitinho brasileiro, é difícil de crermos de fato naquilo que está escrito. Não é? Que brasileiro adora, né? Adoro falar e questionar. Ah, como é que eu vou acreditar na Bíblia se foi escrita por homens? Não é? Os crentes são tudo doidos que acreditam num livro que foi escrito por homens. Quem me garante que foi Deus? Porque não conseguem conceber a ideia de que uma pessoa ouviu a Deus e ela foi fiel naquilo que escreveu. Amém. Está entendendo? Ela foi fiel em ouvir o Senhor e escrever exatamente o que ouviu da parte de Deus. Está entendendo? E é exatamente isso que está começando a falar aqui nesses versículos, em 1 João. Ele está dizendo, a mensagem que falamos é a que ouvimos. Não aumentamos. Nós não a manipulamos. Nós não colocamos fermento nela. Nós não a corrompemos. Nós estamos falando exatamente daquilo que recebemos da parte de Cristo. Amém? Você está acompanhando? Beleza? E qual que é a mensagem? Que Deus, Ele é luz. Aleluia. Ele é luz. E que não há trevas nele. Em algumas traduções fala dele não há variações de dúvidas. Ou seja, em Deus não há incertezas. Com Deus não há meio termo. Com Deus não existe meias verdades. Ou é uma verdade inteira, ou é uma mentira inteira. Amém. Está entendendo? Não existe. Porque a própria palavra fala
clareado. Está tudo iluminado aqui. Você consegue esconder alguma coisa aqui dentro desse ambiente iluminado? Não. Fale mais alto, por favor. Não. Participe do culto, por favor. Eu quero saber que tu está ligado, que tu está acordado. Amém? Então tá, nós somos pentecostal também, irmão. Pode dar glória a Deus, não tem problema não. Aleluia. Pode dar aleluia, glória a Deus. Ok? Ou seja, nesse ambiente iluminado, cheio de luz, não tem como você querer esconder nada. Aí eu te digo, volta lá para a palavra. Deus é luz. Então, aonde a luz do Senhor chega, ela aonde a luz do Senhor chega, ela ilumina. Quando a luz do Senhor chega, as trevas são dissipadas e tudo aquilo que estava oculto vem A luz. Aleluia. E aí? Eita agora. Bora! Vamos lá! E aí fala sobre que se nós dissemos que temos comunhão com o Senhor, nós devemos andar nessa luz. Pega comigo essa. No versículo seguinte está dizendo que se nós dizemos que andamos com Ele, se nós dizemos que andamos com o Senhor, nós devemos andar na luz. Porque é meio óbvio, não é? Porque se Deus é luz, e eu digo que eu ando com Ele, e Ele é o sol da justiça, que eu amo saber que o meu Deus, Ele é o sol da justiça, que não tem nada que possa apagar o sol da justiça, né? Olha que lindo. Nosso Deus é porreta. Eu amo meu Senhor, e eu saber que Ele é o sol da justiça, isso me faz entender que nada pode apagá-lo. Olha que lindo, olha que poderoso. Então, Ele sendo o sol da justiça, a luz da verdade, se eu digo que eu ando com Ele, como podem haver trevas em mim? Como pode haver algo oculto em mim, se eu digo que eu ando com Ele? Como que eu posso andar com meias verdades? Respira. Vocês ficaram sérios agora. Respira, pode respirar. Respira aí. Vamos lá. Respira, irmão. Você está vivo ainda. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos só começando. Respirou? Amém. Tá bem? Sim. Bora! Se eu digo que eu ando com Ele, que é a luz, como podem haver trevas em mim? Como eu posso andar com variações dentro de mim? Como eu posso dizer que eu vivo com Ele, partilho do pão da sua mesa, como da sua palavra, me digo, sendo filho, me identifico como filho dele, e existem trevas em mim? Você sabe o que quer dizer trevas? É pecado, filho. É coisas que você não resolve. Sabe, é coisas que você não abandona, princípios quebrados, coisas que vão contra a palavra dele. Porque se eu tenho essa palavra como uma verdade, é importante que eu coloque a minha vida de acordo no crivo dessa palavra. Tá entendendo?
dizer que eu vivo na luz, que eu pertenço à luz, que eu caminho com Ele, quando a minha vida não está de acordo com Ele. Porque olha que interessante, que fala que se nós andamos na luz, caminhamos de fato na luz, assim como Deus está na luz, nós temos comunhão. Agora deixa eu te pegar nessa agora, querido. Porque quando você não consegue ter comunhão aqui, é uma denúncia de que você não está na luz de Cristo. Aleluia. Quando você não consegue ter comunhão com o corpo de Cristo, você não consegue ter comunhão com os teus irmãos, você não está na luz. É a Bíblia, gente, não é eu. Aleluia. Glória a Deus. Você gostando ou não do que eu estou falando, vai orar e vai se resolver com Deus, porque não fui eu quem escreveu. Entendeu? Eu só estou explanando para você. Então não fique bravo comigo. Se você ficar bravo comigo, só está testificando do que eu estou falando. Entendeu? Aleluia. Isso é bem amarradinho. Isso aí, amarrei o pontinho e dei um nó. Tira pra ver. Tá entendendo? Você tá me entendendo? Porque daí, olha que lindo, que precioso como o nosso Deus é. Nossa, gente, eu amo meu Deus. Eu amo meu Deus de uma forma extraordinária que vocês não têm nem noção do quanto eu amo Ele. Aí olha que lindo que Ele fala. Nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra fala que nós somos um corpo, certo? Somos um corpo de muitos membros, cada um com a sua função, com o seu chamado, com tudo isso, com seus dons, para cooperar com o corpo. Glória a Deus, aleluia, blá blá blá. Certo? Agora eu quero que você comece a olhar para o teu corpinho aí. Existe uma coisa no nosso corpo que se chama veia. Certo? Dentro dessa veia corre o quê? Ok. E esse sangue serve para quê? Para dar vida ao corpo. Entendeu? O sangue corre nas tuas veias para dar vida ao seu corpo. Sem o sangue, não tem vida. Tá pegando? Tá pegando? Sem sangue, não tem vida. Só que aí a palavra está me dizendo o seguinte: nós somos um corpo, certo? Se eu não tenho comunhão aqui, como eu receberei o sangue de Cristo que me dá vida? Eita. Porque a palavra está dizendo aqui que se eu estou na luz, eu caminho nessa luz, eu tenho comunhão com o corpo, eu tenho comunhão com os meus irmãos, e por causa desta comunhão, o sangue de Cristo, ele é liberado, me trazendo purificação, vida. Aleluia. Sabe por que muitas vezes estamos mal, com a fé abalada? Ai, a minha fé hoje está pequena, né? Tem gente que chega assim: hoje acordei sem fé. Misericórdia, vai orar então, criatura do Deus vivo. Só que daí tu vai olhar, não gosto de fulano, não gosto do Beltrano, tenho ranço do ciclano. Tem gente que deixa de ir na igreja por causa das pessoas. Não vou mais na igreja porque não suporta olhar para a cara do fulano. Aí eu te pergunto, vem para a igreja por causa de quem? Sabe por quê? Que quando a gente vem aqui na igreja, sabe essa pessoinha que
você fica com ranço. Sabe essa pessoinha que te tira do sério? Que tu olha e diz: nossa, mas é muito arrogante aquela pessoa. Pois é, querida, essa pessoa está sendo um espelho para você. Porque ela está mostrando a tua arrogância. Aleluia. E daí ela está mostrando a tua arrogância. Aí sabe o que acontece? Você não está gostando do que está vendo. Aí é mais fácil eu dizer que é ela o arrogante. Tá bom hoje, né? Fazia tempo que eu não ministrava. Estou empolgada. Vocês estão gostando, né? Gilmar, gente, você que essa cara hoje. Você está me entendendo? Amém. E aí o que acontece? Eu não consigo entender que a palavra ela me instrui, me ensine. O pastor Bruno falou isso na quarta-feira, se eu não me engano. Que é através da convivência do corpo que somos lapidados, somos trabalhados. Certo? Quarta-feira o pastor Bruno ministrou sobre isso. Quem não veio, perdeu. É uma vez. Você tem que vir nos cultos de quarta-feira. O que acontece? O Senhor usa a congregação, os irmãos, para nos ajudar a sermos aperfeiçoados na ilusões. Vamos de novo, vamos tentar. Mais uma vez, eu quero bem alto. Vocês conectam comigo, esquece as crianças. Foca em mim. Certo? Foca em mim. Vocês têm que. Gruda no Espírito. Gruda no Espírito que você vai receber. Agora eu me perdi. Olha aí, tá vendo? Olha só. Nós somos trabalhados pela comunhão entre os irmãos. Lapidados. Juntos. Fortalecidos. Treinados, removidos os excessos, porque todos estamos conectados na luz. Porque há comunhão. Não tem gente perfeita, não. Não existe. Gente, Cristo que foi um ser perfeito, um ser humano perfeito. Cristo que não errou, não pecou. Seguiu tudo bonitinho para nos provar que de fato é possível ser fiel a Deus mesmo sendo homem. Porque as pessoas esquecem que Jesus ele abriu mão da glória dele. A palavra é clara. Ele abriu mão da glória e do poder dele para se tornar um homem limitado, para se tornar como nós. Quando ele viveu nessa terra, ele viveu como você, querido. Então ele veio para cá para viver uma vida como nós, com todas as nossas limitações, para nos mostrar que é sim possível viver uma vida de santidade e obediência ao Pai. Aleluia. Ele veio nos mostrar que é possível sim vivermos na luz, andarmos na luz. Por isso que eu não consigo aceitar quando alguém diz: eu não conchego. A Ratacinha falava assim: eu não conchego, mãe, me ajuda. Eu não conchego. Eu não consigo aceitar isso, porque eu entendo que quando a palavra me ensina que quando Cristo veio nos revelar o Pai, nos mostrar o caminho, deu testemunho, nos mostrou que é possível. Quando Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, qual foi a declaração dele? Não vos deixarei órfãos, vos mandarei o Consolador, que os ajudará em todas as coisas. E eu digo para ti, meu querido, sabe quem te ajuda a se manter neste lugar, andar na luz, caminhar na luz, cumprir com aquilo que a palavra diz? O Espírito Santo. Aleluia. Quando você não consegue cumprir com algo e você chega a Espírito Santo, eu preciso alinhar a minha vida, eu preciso me consertar nesse lugar, eu preciso abandonar isso, mas eu não estou tendo forças. O Espírito Santo vem e te fortalece
Existe você não querer andar nesse lugar. Porque quando queremos, nós buscamos. Quando queremos, nos rendemos. Sabe aquela frase que se tornou quase um jargão aqui? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. É isso. Porque se eu quero mudar a minha vida de verdade, se eu quero andar na luz, viver em comunhão, para receber o sangue do Cordeiro na minha vida, eu não dou mais desculpa. Eu me rendo a Ele. Amém. Eu busco Ele. Amém. Eu digo, Senhor, eu preciso. Eu me rendo. Eu rendo as minhas fortalezas. Eu me desfaço das minhas fortalezas. E eu faço o que é preciso. Amém. Não é o que eu quero. É o que eu preciso fazer para me manter neste lugar. Aleluia. Entendeu? Ainda bem que aqui é só crente que está aqui hoje. O papo é com crente. Porque nós vamos partilhar daqui, ó. Nós vamos partilhar disso aqui. Do pão e do sangue do Cordeiro. E eu te pergunto, como você receberá do sangue quando você não está em perfeita comunhão com o corpo? Como que você vai partilhar disso aqui? Se a tua vida não está de fato na luz. Está entendendo? Tenha paciência comigo. Continue me amando. Você está me entendendo? Nós não conseguimos mensurar a importância de estarmos em alinhamento com a palavra do Senhor. Nós achamos que podemos viver a vida de qualquer jeito. Nós achamos que podemos viver um evangelho de qualquer jeito. Mas não existe um evangelho de qualquer jeito. Não existe o meu evangelho. Existe o evangelho de Cristo. Amém. Existe a palavra de Cristo. Existe o que Ele falou, o que Ele ensinou. E como que eu quero mudar isso aqui para viver de acordo com as minhas vontades. Como que eu quero mudar essa palavra, manipular ela, interpretá-la de forma que me agrade. Nós somos peritos em dar desculpas para viver uma vida de pecado, para viver com obscuridade em nós. Somos peritos em justificar os nossos pecados. Somos peritos em justificar as nossas tropeços. Mas sabe o que não há em nós? Arrependimento. Não existe arrependimento. A gente usa de desculpa, todo mundo peca, quem não peca, né? A gente usa isso como uma bengala, mas quem não peca, né? Quem nunca errou? Ainda usa a Bíblia para defender, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então vamos para a história da prostituta. Ela não estava aos pés de Cristo chorando, se quebrantando, em arrependimento e vergonha. Pecamos, erramos, ok? Mas isso é justificativa para que eu não me arrependa e abandone o pecado? Porque o sangue do Cordeiro, a graça dele, não é uma desculpa para você pecar deliberadamente e viver um evangelho deturpado, que envergonha
envergonha o nome do Senhor, aquele que tu diz que é teu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa. O que sai da tua boca quando tu está fora de dentro da igreja? Quais são as palavras que saem da tua boca? As chocarrices, palavra torpe. Algumas vezes eu fui assistir um jogo de futebol e tipo, lembra, eu vou parar de ir, porque senão daqui a pouco eu esqueço que eu sou pastora, eu pego um pedaço de pau e vou dar em todo mundo. Porque eu não suportava ouvir tanto palavrão no meio daquele campo de futebol. E eram todos crentes. E eu comecei a me questionar, Deus, estou ensinando errado esse povo, o que está acontecendo? A boca imunda, cheia de palavrão. E daí vem aqui na igreja e quer adorar o Senhor com os lábios sujos e imundos. Onde está a luz do Senhor nisso? As palavras maliciosas, piadas maliciosas, com conotação sexual. Ah, mas eu sou homem. Tu é homem, tu é crente, criatura. Tu é homem, mas tu tem que viver em santidade. Amém. Obrigada, pastor. Tu tá aí comigo aí? Aquela olhadinha para a irmã que está andando na rua, que às vezes quase quebra o pescoço para ficar olhando algumas partes da mulher. Que trevas são essas nos teus olhos que tu não converteu ainda? É que eu sou homem, né? É, então quer dizer que tu é homem e tu não é crente, então. Onde é que está a luz de Deus nisso? Cadê a santidade no teu olhar? De parar de olhar as mulheres simplesmente com desejo e ter os olhos santificados de olhar para as mulheres como sua irmã em Cristo. Não interessa se ela é crente ou não, mas tu entender que é uma alma. Para de ser um lobo no meio das ovelhas, criatura. Aleluia. Aonde está a luz de Deus nisso quando eu me digo que sou crente? Mas lá na rua eu sou um pervertido. Lá na rua o que sai da minha boca é lixo, para não dizer outra coisa. Lá na rua eu lido com mentira. Onde está a luz de Deus nisso? Quando a palavra dele diz que a tua palavra seja assim, sim ou não. Seja justo naquilo que tu vai fazer. Seja correto em tudo que tu fizer. Ah, mas é que ninguém é perfeito. A gente erra, claro que a gente erra. Para isso que se existe arrependimento e pedido de perdão. É eu reconhecer que eu falhei, me arrepender e consertar meu erro. Eu assumo a responsabilidade. Errei. Ah, meu irmão, eu errei contigo, te peço perdão. O que eu posso fazer para consertar o que eu errei? Sabe, assumir a responsabilidade, porque é isso que Cristo nos ensinou. Assuma a responsabilidade das tuas atitudes, não negue. Mas para isso existe o sangue dele que nos purifica do pecado. Mas só há purificação quando há arrependimento. E arrependimento é mudança. É quando eu me arrependo e eu abandono. Aleluia.
Agora vocês ficaram tudo em silêncio, né? Vai lá, respira. Eu vou tomar água e você respira. E olha que eu nem cheguei no capítulo 2 ainda. E olha que lindo, né? Fala que se nós dizemos que nós não pecamos, estamos nos enganando a nós mesmos. E de quebra ainda estamos chamando Deus de mentiroso. Eita! Que ousado, né? Que ousado da nossa parte dizer que Deus está mentindo. Você não acha? Porque quando eu não assumo o meu pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Sabe, essa palavra não está dizendo assim que se eu disser que eu nunca pequei, que eu não peco. Não, querido. Essa palavra está dizendo que quando eu sou confrontado em algo, seja pela palavra que eu estou lendo, seja pela minha liderança que vem e me chama a atenção de algo, e eu não assumo o meu pecado, e eu digo que eu não pequei, eu estou chamando Deus de mentiroso. Aleluia. Porque eu esqueço que Deus usa a sua palavra e Deus usa os seus profetas para nos corrigir. E quando eles vêm nos corrigir, e eu digo, porque aí quando é correção, né? Quando é te arrepende, eu não tenho nada para me arrepender, eu não fiz nada. Que lindo! Você está chamando Deus de mentiroso, porque você está dizendo que Deus não falou. Você está dizendo que Deus não mostrou. Aqui nessa casa já tivemos essa experiência. Ano passado, se eu não me engano. Que vários irmãos começaram a sonhar com uma determinada pessoa. Gente, que guerra aquele mês, misericórdia. E eu disse, essa pessoa está em pecado? Não sei o que essa pessoa está fazendo. E ninguém sabia de ninguém, porque mandavam para mim e para o Leandro. Às vezes eram umas irmãs, talvez eram os irmãos, mandavam para o Leandro, pastor, eu tive sonho com fulano de tal, e era só coisa ruim. E aí o outro vinha assim, pastor, eu estava no culto e tive uma visão assim, que eu pensei, o sangue do cordeiro. Eles vão ter que chamar essa criatura. O que está acontecendo? O que está pegando? E aí eu falei, gente, não dava para pecar. Nós não temos as irmãzinhas do coque, né? Mas o Espírito Santo começou a mostrar para os irmãos. Eu acho que todo mundo está virando irmãzinha do coque, porque foi feio pecado. Só que daí o que acontece? Quando nós estamos no corpo, e aí se infiltra algo ruim no corpo, qual é a primeira coisa que o corpo faz? Ele vai em defesa para expelir aquilo de ruim que entrou no corpo. Ok? Você está pegando? Agora eu te digo, o que te faz pensar que o teu pecadinho de estimação não afeta o corpo de Cristo? E o que te faz pensar que Deus vendo o teu pecadinho, que está trazendo contaminação para o corpo, Deus não vai fazer nada e não vai querer expelir esse pecado? Tu acha o quê? Ele vai falar com você, vai falar diretamente com você em primeiro lugar. Vai te chamar a atenção 1, 2, 3. E se você ainda ficar ignorando a voz dele, ele vai começar a levantar os membros do corpo. Porque o sangue, ele corre no... O Senhor vai acionar os soldadinhos, os anticorpos. Deus aciona os anticorpos. E vai lá falar pro teu irmão, porque eu estou tentando, mas tá difícil o negócio. Vai lá, fala para ele que tem coisa aí que precisa vir para fora. Aí falou com o irmão, falou com o outro, mais bonito. Eu não recebo nada que não venha do meu pastor. Aí o que acontece? Deus vai lá e perturba o pastor da madrugada e fala, chama fulano. Aí o pastor chama o fulano. Aí o que acontece? Não,
o senhor está equivocado, está tudo certo. Não, gente, o que eu mais ouço, está tudo certo, está certo? Então Deus é o mentiroso nessa história toda, né? Deus é o equivocado. É disso que está falando, que quando eu digo que eu não pequei, eu estou chamando Deus de mentiroso. Silêncio de novo, misericórdia. Respira, filho. Respira aí, vamos lá. Respira, respira. Você está me entendendo? Aleluia. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu recebo do corpo, eu sou limpo e purificado, recebo cura, recebo restauração, eu estou em constante transformação, porque eu estou em comunhão com o... Ixi, vocês estão mal, né? Depois tem um almoço. Não te preocupa, depois tem um almoço. Tá? O jejum foi ontem. Ok? E aí segue falando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos lá, fala mais alto. Para nos perdoar. Mas daí fala o seguinte: Ele manda confessar. Ele manda confessar. Fica tempo para ter confessionário na igreja. Para fazer esse confessionário na igreja. Está aqui a tua base bíblica. Porque manda confessar o pecado. Sabe por que manda você confessar o pecado? Talvez tu cria vergonha na cara e abandona ele. Porque é muito cômodo eu estar lá pecando, o zóio não se aguenta, fica tarando um, fica tarando outro. E mulher também entra nessa aí, tá? Eu sou mulher e eu sei o que eu estou falando. Às vezes as mulheres também têm um zóio comprido para ficar olhando os marombeiros aí na rua. Vocês acham que eu não sei do que eu estou falando? E continue na rua. Que continue. Olhando nada. Aí, eu chego em casa e eu oro, né? Ai, Deus me perdoa de novo. Olha uma coisinha na TV que não é apropriado para um cristão. Porque se Jesus sentar do teu lado para olhar, ele vai ficar assim e olhando para ti, né? Porque não vai dar para olhar para a TV. É capaz de nem sentar do teu lado aí. Aí depois ora: ai, Deus me perdoa porque eu assisti isso. Né? Eu estou só dando um exemplo, porque existem coisas que são muito mais graves do que isso. E eu estou falando de coisas tão pequenas e banais. Só para te dar um exemplo, porque eu não quero citar coisas pesadas aqui. É claro que tu não tem que ficar confessando toda hora, né? Ah, eu olhei lá, pô. Mas seria importante você chegar e dizer: pastor, eu preciso confessar que eu estou com um sério problema com os meus olhos, que eu não domino os meus olhos. E eu preciso que o Senhor me ajude em oração, para que os meus olhos sejam libertos dessa carnalidade. Pastor, eu preciso te confessar que eu não estou conseguindo vencer a tentação da masturbação. Da pornografia. Está entendendo? Eu não confesso o pecado, ele tem tanta força sobre mim. E eu acho que é só eu orar em casa, em oração, confessar, e está tudo certo. Não, querido. Quando é algo que está enraizado em você, que está lá enraizado em você, você precisa de aquele que te cobre, que é a autoridade sobre a tua vida. Você precisa se submeter, colocar o teu pecado, expor o teu pecado, para que aquele que tem autoridade ore sobre você, para que rompa e quebre
Só que quando confessamos, querido, quando vamos para o Senhor, confessamos e pedimos perdão, o arrependimento é abandono de pecado. Não é permanecer nele, não. Se você permanece pecando, isso só se chama remorso. Tu só tem remorso de pecado, mas continua praticando. Pratica e depois fica mal. Tô mal. Por quê? Que eu fiz de dor. E chora, e lamenta. Mas não muda. Sabe por que não muda? Porque não tem arrependimento. Não existe arrependimento. Essa é uma das coisas que Deus tem falado comigo nos últimos dias. Eu tenho sentido no meio da igreja a falta do arrependimento. Faz aí em torno de um mês que Deus tem falado comigo sobre isso. Que não existe mais o peso do pecado que me leva ao arrependimento. Eu não tenho mais o senso. Eu só dou desculpa para o meu pecado. Eu uso bengalas para justificar os meus pecados, mas eu não me arrependo. Eu não confesso. Você acha que por que nós colocamos o confessionário nos sábados de jejum antecedente à Santa Ceia? Você nunca parou para te perguntar, não? Não foi porque a pastora Miriane quis inventar moda. Foi porque Deus falou comigo. E por que você acha que é antes da Santa Ceia? Porque a palavra de Coríntios nos instrui para você examinar o teu coração antes de você tocar no pão e no cálice. Isso é sério. Aleluia. Você realmente acha que você está vivendo na luz? Quando você não se arrepende dos seus pecados, quando você não confessa seus pecados, quando você não se preocupa em alinhar a tua vida, quando você não tem comunhão com o corpo, como vamos tocar na Santa Ceia? Agora eu tenho mais uma fabricante de meme, né? Vai sair uma. Você tá me entendendo? Eu tô dando uma descontraída porque vocês estão tão sérios, gente. Dá dó de vocês. Dá não. O Senhor exorta o filho que ama. Você tá me entendendo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Quando praticamos isso na nossa vida, nós nos mantemos no caminho dele, nos mantemos na luz. Sabe, um princípio muito básico que eu aprendi com a intercessão e nas ministrações de cura. Primeiro com a ministração de cura, eu fui ministrada várias vezes eu fui ministrada. A última vez que eu fui ministrada, minha ministração durou 2 anos. Estava feio o negócio pro meu lado. Bem feio o negócio pro meu lado. Só para vocês terem uma ideia, né? 2 anos sendo ministrada. Vocês acham que é fácil? Aí tem aqueles crentes que faz uma única vez a ministração de cura e acha que está bombando, né? Só se eu quero vir da glória e eu não estou sabendo. E uma das coisas que eu, de fato, vivenciei na minha vida e me fez ter prazer nessa palavra que eu estou lendo para vocês de confessar o pecado. Eu não vejo isso como algo ruim. Eu não vejo isso como algo pesado, vergonhoso. Porque eu já assumo publicamente, já podia ouvir, eu assumo publicamente que eu, a Miriane, carnal, é terrível, é tenebrosa. E que eu preciso de Cristo todos os dias. E um princípio
estão nas trevas está na mão de quem? Está na mão de Satanás, porque as trevas é território de Satanás. A palavra nos ensina que não existe um meio termo, não existe um terceiro caminho. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Então, se eu estou te falando que quando você não está alinhado a 1 João, capítulo 1, versículo 5 ali em diante que nós lemos, e você não está de acordo com aquilo ali, você não está andando na luz, você está nas trevas, você está andando no território de Satanás. Tudo aquilo que você esconde, tudo que você não confessa, tudo aquilo que você não permite Deus entrar para tratar e trazer a luz dele, para curar, para resolver, para libertar, está na mão de Satanás, está na mão dele. E aí, meu querido, tudo que está na mão de Satanás, ele tem legalidade para vir e te cobrar, te tocar, te perturbar, te perseguir. Yes. E não se iluda, o diabo não pode tocar em mim porque eu sou crente. Vai vendo, se tu tem uma coisa oculta, ele toca sim. Ah, se toca. E não interessa se tu é dizimista, se tu é iniciante, se tu é ofertante. Não interessa. Pecado escondido é brecha para o diabo entrar, ele entra e arregaça com tudo. Amém. Ué, a palavra fala que ele é um ladrão? Ladrão pede licença para entrar na tua casa? Ele não pede licença. Ele arromba e entra. Não é que nem Deus. Que Deus, ele te deu o direito de escolha. E ele respeita a tua escolha. Então, se você não abrir, não dizer, Deus, entra aqui para mudar essa história da minha vida, muda isso aqui, me cura, me liberta disso aqui, Deus não vai fazer. Quando ele chega e diz assim para ti, ok, tu quer, para te mudar isso aqui, para tu ser liberto disso aqui, eu preciso que tu faça isso aqui, preciso que tu abandone isso aqui, preciso que tu abandone as péssimas amizades, as más conversações que você não faz. Você acha que Deus vai fazer o quê? Quando você não segue o que Ele está dizendo para te fazer. E aí, meu filho, Satanás tem toda a legalidade para entrar e tocar na tua vida. Porque ele tem um território que é dele em você. Ele tem um território que é dele. E você acha isso pouco? Quando eu entendi isso, eu disse, chega de eu sentir um peso de culpa e julgamento sobre a minha vida. Acabou. Confessei todos os meus podres, desde a infância, até da balinha que eu roubei na mercearia. Confessei tudo que eu lembrei da minha vida, eu confessei, abri, rasguei. Por isso que eu disse para vocês que hoje eu não tenho mais vergonha de nada. Que não, eu não quero território de Satanás em mim. Eu não quero trevas em mim. Então sim, abri, confessei e disse, Deus, entra em todas as áreas do meu coração. Eu quero a tua luz em mim. Eu quero a luz do Senhor em mim. Eu não quero trevas em mim. Eu não quero território para Satanás pegar. Não quero. Eu quero o Senhor reinando em mim. Eu quero que o Senhor me governe por completo. Eu não me entreguei por metade, eu me entreguei por inteiro. É disso que estamos falando. Em você não ser pela metade. Pare de deixar território para Satanás na tua vida. Escolha
vida. Claro que não, criatura. Imagine um ser humano como você, que está na mesma luta que você, buscando viver uma vida de santidade que honre ao Senhor. Aleluia. Eu procuro viver de uma forma que honre o Senhor da melhor forma possível. Aleluia. Quando o Senhor me confronta, eu vou rapidamente em arrependimento. Eu não fico me justificando. Eu não fico me dando desculpas para os meus pecados. Se o Senhor me confronta, eu me arrependo, eu desço, eu me humilho. Mas eu te pergunto, e você? Quando você é confrontado nos teus pecados, você se humilha, pede perdão, se arrepende, ou se acende o orgulho e a soberba de você dizer quem é fulano, quem é Beltrano para falar alguma coisa para mim? O que quer dizer? O que quer me corrigir? Se também faz isso, se também faz aquilo, se também faz aquele outro. Sabe o que isso se chama? Orgulho e arrogância. Porque você não consegue reconhecer quando Deus usa um irmão para te exortar em amor, para te ajudar a se libertar de algo que é ruim para a sua vida. Vamos encerrar, porque vocês estão, olha, dá dó, não dá. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da vida. O mundo que está falando aqui é a carne, o pecado. E essa palavra está dizendo aqui: não ame isso. Não ame essas coisas do mundo. Isso é aqui, ó, cobiça dos olhos. É cobiça dos olhos, cobiça do coração. E isso não pertence ao Senhor. Isso não pertence a Ele. Isso não está de acordo com Ele. Querido, esta manhã eu quero te chamar a atenção. Eu não. O Espírito Santo está te chamando a atenção. Você quer olhar para mim e me julgar e dizer quem é a pastora para pregar o que está pregando? O problema é teu, querido. Esse julgamento que tu está lançando contra a minha pessoa, eu rejeito no nome de Jesus e lanço no fogo do Espírito Santo. E digo que você se resolva com Deus. É Ele que é o meu justo juiz. O Espírito Santo está nos chamando ao arrependimento, a uma busca genuína de libertação e limpeza e purificação. Aleluia. Ele está nos chamando a vivermos um evangelho de verdade, a andarmos de fato na luz. Adoração, sobe, por favor. Ele está nos chamando para andarmos de verdade na luz, a andarmos de verdade em comunhão com o corpo, que é onde nós recebemos do sangue do Cordeiro, que nos purifica, nos santifica, nos cura, nos liberta. Não te iluda que não é longe desse lugar que tu vai ter tua vida transformada, não. Não é fora do corpo. Membro amputado morre, porque não recebe a vida. Querido, nosso chamado hoje é para esse lugar. Eu preciso examinar meu coração, eu preciso examinar minha vida. De verdade, querido, fecha teus olhos aí. Não dá bola, a intercessão está se ajeitando aqui. Não é para isso que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção agora no que o Espírito Santo quer mover em você. Peça para Ele, de fato, mostrar quais são as obscuridades no teu coração, que a luz dele ainda não entrou. Pergunte ao Senhor
áreas do seu coração que a luz dele ainda não entrou? O que ainda é território de Satanás na tua vida? Que você precisa orar, entregar, se arrepender? O que tu precisa confessar? Comece a orar. A adoração vai ministrar aqui uma adoração. E enquanto a adoração vai ministrando, eu quero que você tire uns minutinhos para você orar com o Senhor. E depois que você orar com o Senhor, o altar está aberto para você apresentar o teu coração diante do altar. Porque é preciso apresentar-se diante do